Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Bom dia, Murilo. Bom dia, Davi. Davi Bóbio. Meus amores, vamos ligando as câmeras, por favor. Vamos lá. Breno conectando. Arthur Reis, bom dia. Breno, bom dia. Arthur, bom dia. Arthur, Marim, bom dia. Diego, bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Esperar mais alguém entrar para a gente poder começar a nossa aula. Se quiserem ir adiantando, podem abrir o material na página 101, por favor. Maria Luísa está entrando. Davi Leite, ao é preposição sim. É a preposição a, mas o artigo o, tá bom, amor? Aí tem valor de preposição. Gente, hoje no nono ano faltou um monte de aluno, agora são 9h50, só tem 9 alunos na sala. Maria Luísa, bom dia. Bom dia, tia. Leandro, bom dia. Meus amores, só para antecipar, a internet está muito ruim hoje, pode ser que caia, tá? Então, só para deixá-lo ciente. Bom, vamos lá, 9h51 eu vou começar a minha aula. Nós estamos na página 101, trabalhando a coesão textual, certo? Deixa eu admitir aqui mais 2 alunos. Eu gostaria muito que vocês ligassem as câmeras, conforme a escola vem solicitando. Então, por favor, pessoal, vamos. Ana Carolina, bom dia. Isabela, bom dia. Vamos lá. Vou fechar agora aqui a Ana Paula, bom dia. Vamos lá. Compartilhando a tela com vocês, página 101. Página 101, elementos de coesão. Nós vimos os elementos de coesão até aqui nesse último quadro, quando eu falo o seguinte para vocês: perto do riacho, onde havia água potável. Era ali que a raposa estava esperando. Aí eu falei para vocês o seguinte, gente, por que o ali, que é um advérbio de lugar, ele é também um elemento de coesão? Porque esse ali, ele está fazendo referência a quem, gente? Era ali que a raposa estava esperando. Ele faz referência a quem? A perto do riacho. Ou seja, ele retoma perto do riacho, por isso é um elemento de coesão.
fazendo referência a perto do riacho, sem repetir esse termo. Então, nesse caso, é significado ao ser relacionado a um outro elemento. Olha, me dá um nervoso vocês entrarem atrasados. Pior que, peraí. Só um minutinho. Então, ele ganha significado ao ser relacionado a perto do riacho. Os elementos. Só um minuto, pessoal. Ok, vamos lá. Desculpem aí a demora, é porque eu tenho que ficar aceitando os meninos que vão chegando atrasado e isso me atrapalha, sinceramente. Então, vamos lá. Os elementos do texto aos quais os pronomes e os advérbios se referem são chamados referentes. Por que referentes? Quem gostaria aí de arriscar? Por que são chamados de referentes? Por que são chamados de referentes, turma? Porque fazem referência a alguém que já apareceu no texto, certo? Então, por isso, são chamados de referentes. No caso, por exemplo, do pronome ela, que já foi analisado anteriormente, dizemos que ora tem como referente o substantivo raposo, ora o substantivo esposa. Ou seja, naquele trecho que foi analisado na última aula, ele faz referência, o ela faz referência a dois elementos diferentes. Em um momento, ele faz referente à raposa, em outro momento, ele faz referência à esposa. Por isso que são elementos de coesão. Fazem referência a alguém que já foi citado, sem ter que repetir determinados elementos, ok? Vamos lá. A coesão, eu quero que vocês grifem isso aqui para mim, por favor. A coesão tanto se dá nas estruturas gramaticais, na construção sintática, como no campo lexical, isso é, no campo das palavras, com substituições e empregos de sinônimos, que é o que a gente chama de coesão lexical ou semântica. Vou explicar isso a vocês direitinho agora. Vamos lá. O que seria isso aqui? A coesão tanto se dá nas estruturas gramaticais. Quando eu falo assim, por exemplo, o aluno... Não, o menino comprou uma bicicleta. Ele a encomendou. Ele a encomendou. Por que eu usei esse a aí? Esse a faz referência a quem? Ele a encomendou. Esse a faz referência a quem? A ele não, a bicicleta, isso aí. Ele a encomendou. Ou seja, esse a é um pronome oblíquo utilizado para fazer referência à bicicleta sem repetir o termo bicicleta, certo? Então, isso aqui, ó, construção sintática. Sintaticamente, nós usamos os referentes adequadamente, certo? E também no campo lexical, ou seja, quando a gente muda as palavras, quando a gente substitui palavras para eliminar repetições, ok? Tudo isso são elementos de coesão. Virando aí na página 102, todo mundo acessando a página 102, por favor. Na página 102, nós temos a coesão gramatical, para vocês entenderem melhor o que é isso. Vamos lá.
Como vimos, na amarração e articulação dos textos, os pronomes têm um papel fundamental. Isso fica bastante perceptível nos trechos a seguir, também da obra do professor Butoa Balingene. Vamos lá analisar isso aqui, gente. O mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Neste contexto, o status do detentor da palavra na África muda muito de um povo para outro. Ou seja, neste contexto, seria o quê? Qual é o contexto? Qual seria o contexto aí? Me fala. Gente, tem uma seta aqui mostrando a vocês qual é o contexto que ele está falando. O que seria neste contexto aqui? Todos os textos que entram na literatura oral africana. Então, olha só, o mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Para eu não ter que repetir, né, que os textos que entram na literatura oral africana, o status de detentor da palavra na África muda muito de um povo para o outro. Para eu não repetir, eu usei o quê? Neste contexto, nesta situação, nesta questão. Para não repetir tudo isso aqui, nós falamos o quê? Neste contexto, nesta questão, nesta situação, o status do detentor da palavra na África muda de um povo para o outro. Quem é o detentor da palavra? Aquele que conta oralmente determinados contos, ok? Depois, nós temos na situação aqui, o conto é o espelho da sociedade. Nele onde? Nele quem? Esse nele Pessoal, desculpa, a internet está caindo toda hora mesmo. Hoje começou desse jeito, vocês estão me escutando? Está todo mundo me ouvindo aí? Ok, Murilo, obrigado por responder, viu? Porque o 8º ano parece que eu só falo com 2 ou 3 alunos. Parece que eu só tenho 2 ou 3 alunos na sala de aula do 8º ano. Infelizmente. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, nesse segundo quadro, quando eu analiso, o conto é o espelho da sociedade. Nele destacam-se atitudes, crenças e valores sobre certos comportamentos. Eu quero saber, esse nele faz referência a quem, Breno? Esse nele faz referência a quem? O conto. Ao conto, muito bem. Ok, ao conto. Ou seja, no conto destacam-se o quê? Atitudes, crenças e valores sobre certos comportamentos. Aí observem que aqui ele veio entre colchetes, por quê? Ele não precisa ser citado. Eu tenho o verbo. É um verdadeiro curso de educação moral na teoria e na prática. O que é um verdadeiro curso de moral
na teoria e na prática. O que conto? seria isso? O que seria isso? Seria o conto. Observem que eu não preciso ter o termo o conto aí para entender quem é que é um verdadeiro curso, ou seja, o termo simplesmente foi omitido, por quê? Porque ele já foi citado aqui anteriormente, certo? Vamos lá. Depois, é um verdadeiro curso de educação moral na teoria e na prática que a sociedade, por meio desse gênero, quem seria esse gênero, Ana Paula? Qual seria esse gênero? Qual seria esse gênero? Por meio desse gênero, nós estamos falando de qual gênero nesse trecho? Leandro, qual seria o gênero? Tiago, qual seria o gênero? O conto? Não, não sei. O conto, claro, claro. Ah, eu Gente, fico se com vocês medo de estivessem errar. prestando atenção, se vocês estivessem prestando atenção, vocês saberiam do que eu estou falando. Ou seja, de qual gênero nós estamos falando? Tá aqui o conto, olhem aqui, ó. Ele foi omitido mais uma vez, mas ele tá aqui entre colchetes para vocês verem o que eu tô falando. Vamos lá, então, por meio desse gênero, que é o conto, dá a seus membros, membros de quem? Olha só, na prática, que a sociedade, por meio desse gênero, dá a seus membros. Quem é que dá a seus membros, por meio do conto, toda essa lição de educação moral na teoria e na prática? Quem é que dá? A sociedade? A sociedade, os membros da sociedade, muito bem. Ele impõe padrões morais. Ele quem? Tá aqui, ó, o conto, mobilizando todos os recursos do indivíduo, que são os pensamentos, músculos e outros enfoques. Então, só para vocês analisarem que diversas são as formas coesivas para que a gente consiga construir um texto adequado, um texto mais bonito, menos cansativo, certo? E muito mais interessante. Ok? Vamos ficar ligado aí, porque de vez em quando eu vou chamar alguns alunos, tá? Além dos pronomes, os advérbios e as conjunções são importantes elementos coesivos. Como você pode observar nessas passagens? Vamos lá. A natureza didática do conto não é apenas para crianças, pois funciona como educação continuada. Vocês viram lá no estudo das orações coordenadas que esse pois, ele dá a ideia de quê, turma? Olha aqui, de explicação. Então, vocês não podem se esquecer disso. Toda vez que o pois, o porquê, tem valor explicativo. Então, aqui, se eu perguntar a vocês, tá? O pois, que é um elemento coesivo para ligar duas ou mais orações, tem valor, tem qual valor semântico? Qual é o sentido desse pois aí? Aí vocês vão ter que me dizer. O valor dele é de explicação, até mesmo porque vocês estudaram nas orações coordenadas isso aí. Agora, as músicas são curtas, mas
Travou? Agora a Luiz que é o anfitrião. Pessoal, me desculpem, tá? Mas como eu tinha dito, a internet hoje realmente está péssima aqui. Vou tentar resolver isso para que não aconteça amanhã novamente, ok? Me desculpem. Vamos lá, Ok. compartilhando a tela com vocês. Voltando, né? Eu pulei uma página. Vamos lá. Aqui, eu falei para vocês o seguinte: vocês estudaram lá nas orações coordenadas há bem pouco tempo o valor da conjunção. Então, pois, ele tem qual valor para vocês? Aqui, ó, ele está unindo duas orações por meio do pois. Então, o que é esse pois? Qual é a função dele aqui, ligando uma oração à outra? O objetivo dele é fazer o quê? Dar uma explicação. Não é isso? Meus amores, só um minutinho que travou a página aqui. Só um minutinho. Não, travou outra coisa agora. Ó, bicho, tá difícil hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então, o pois, eu disse para vocês que ele tem valor de que mesmo? De explicação. De que tem? Qual é o valor do pois, Ellen? Nanda, qual é o valor do pois? Posso falar, tia, de explicação? Pode sim. Alguém já tinha até dito, Murilo, se eu não me engano, já tinha dito. Mas eu estou fazendo isso, gente, é só para ver quem está ligado e quem está participando ou não da aula. Eu sinto muito, mas eu estou anotando o nome de todo mundo que não está participando, de todo mundo que não interage comigo, porque vocês vão ter uma nota de participação. E eu só vou dar a nota de participação a quem realmente participa, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tinha comunicado isso a vocês semana passada. Estou estressada com o 8º ano, porque a gente está cansado de pedir para ligar a câmera, de pedir a atenção, de pedir participação. Tem aluno que só assiste aula porque a escola fica no pé o tempo inteiro da família. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Se não é fácil para vocês, não é para nós também, não. Vamos lá. Depois, na segunda questão aqui, nós temos o seguinte: as músicas são curtas, mas altamente carregadas de emoção. Aí eu pergunto a vocês, as músicas são curtas, ok, tem o verbo são aqui. Altamente carregadas, mas são carregadas, altamente carregadas de emoção. Esse mas estabelece qual tipo de relação em relação à oração anterior? De oposição. Está escrito, não é? Oposição, contradição, adversidade. Ou seja, vocês já viram nas orações coordenadas que as conjunções, elas estabelecem uma relação de sentido entre duas orações. Por isso são elementos coesivos. Por isso eu aprendo a usar as conjunções adequadamente. Teria sentido se eu colocasse aí, olha só, coesão e coerência. Se eu uso adequadamente os elementos de coesão, eu dou coerência ao meu texto, que é sentido.
Se eu não uso adequadamente os elementos de coesão, o meu texto ele fica sem coerência. Então, por exemplo, vamos supor que eu trocasse esse mas pelo pois, como foi usado aqui atrás. As músicas são curtas, pois altamente carregadas de emoção. Eu poderia dizer que o pois faria sentido aí? Eu poderia dizer que o pois faria sentido aí, galera? Não. Não. Ou seja, observem que essa oração, ela está contrária à primeira. Se ela está contrária à primeira, a única conjunção, ou seja, as únicas conjunções que eu poderia usar são as conjunções de valor adversativo, que é o mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo. Ou seja, qualquer conjunção adversativa. Outro tipo de conjunção não caberia aqui, ok? E a última tem o seguinte: o anúncio é feito para introduzir o público no clima da história. Após a apresentação, vem o conto propriamente dito. Esse após a apresentação estabelece uma relação de quê, gente? Tempo. De tempo. Tá aqui, muito bem, Diego, de tempo. Ou seja, se estabelece uma circunstância de tempo, o que seria isso aqui para nós? Teria valor de quê? Valor adverbial, certo? Então, ó, após a apresentação, vem o conto propriamente dito. Ou seja, elementos coesivos não precisam ser só pronomes, não precisam ser só conjunções. Elementos coesivos podem ser advérbios, podem ser substantivos que substituem, sim, Davi, sintaticamente seriam adjunto adverbial de tempo, tá bom? Então, são elementos que trazem para o texto qualidade, sem que esse texto fique repetitivo, sem que ele fique sem sentido, ok? Aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos pronomes relativos. O que são pronomes relativos? Gente, só relembrando, anotem aí para mim, por favor, que os pronomes relativos são que, quem, onde, que são os invariáveis. Depois nós temos qual e variações. Por que variações? Eu tenho o qual, a qual, os quais, as quais, correto? Então, qual e variações. Eu tenho cujo e variações, ok? Então, estes são os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são facilmente identificados. Por quê? Como eles são facilmente identificados? Porque eles sempre fazem referência a um termo citado anteriormente. Sempre. Então, ele é muito fácil de ser identificado, porque, assim como os demais pronomes, eles fazem referência, eles retomam algo que foi citado anteriormente. Então, o pronome relativo, grifem isso para mim. O pronome relativo é um caso específico de coesão gramatical, uma vez que funciona como elemento que introduz uma oração subordinada adjetiva e, ao retomar o significado do seu referente, desempenha a função sintática na estrutura da oração adjetiva. Por enquanto, eu só vou mostrar o pronome relativo para vocês entenderem isso aí. Por quê? Ele é um exemplo
é um exemplo de coesão gramatical. Olha só, o conto é essencialmente um gênero literário que contém narrativas orais. Aí eu vou perguntar a vocês, gente, esse que contém narrativas orais faz referência a quem? Quem é que ele está fazendo referência? Qual é o termo anterior que ele faz referência? Ele retoma qual termo? Vocês conseguem identificar aí para mim? O conto? O conto? Não. Seria o quê? Gênero literário? Isso aí, ó. Um gênero literário. Ou seja, não deixa de ser o conto, tá? Mas eu falei para vocês o seguinte: o pronome relativo, ele se refere a um termo anterior. E esse termo anterior normalmente vai estar próximo a ele, tá, galera? Vai estar bem próximo a ele. Que nesse caso é um gênero literário que retomou aquele conto que foi citado bem anteriormente no texto, ok? Então, isso aí é o pronome relativo. Ele tem o objetivo de retomar algo que já foi citado. Ah, tia, como eu posso ter certeza de que é um pronome relativo? Quando você troca por outro pronome relativo, por exemplo, o qual. Não daria certo? É essencialmente um gênero literário, o qual contém narrativas orais. Daria ou não daria certo? Daria ou não daria? Faria ou não faria sentido? Faria sentido. Faria sentido. Perfeito, Lia. Faria sentido. Ou seja, esse que, toda vez que puder ser trocado por o qual, ele é pronome relativo. Isso é fato. Porque nós temos várias funções para o quê? Mas aqui, ele só pode ser pronome relativo. Para ter certeza disso, eu vou analisar duas formas. O fato dele retomar um termo citado anteriormente e o fato dele poder ser substituído por outro pronome relativo. Ô, tia. Jamais Davi poderia ser trocado por onde? Tá, o Davi está me perguntando se a gente poderia trocar por onde. Onde só faz referência a lugar. Lugar, tá? Então, a gente não pode trocar por onde. Eu só posso usar onde com referência a lugar. Tudo bem, pessoal? Ô, tia. Fala, amor. Então, se eu dissesse que, por exemplo, esse que ele fizesse referência ao conto, ele estaria errado? Aqui estaria, você sabe por quê? Eu sei que esse gênero literário está fazendo referência ao conto que apareceu lá bem antes no texto. Ele não apareceu aqui. Aqui é só para a gente lembrar que é o conto, que é essencialmente um gênero literário que contém narrativas orais, certo? Só que ele apareceu bem lá atrás no texto. Então, aqui, eu não poderia falar que o referente dele é o conto. Ele até é referente, mas de maneira indireta, porque eu sei que esse gênero é o conto. Mas aqui na frase, o que ele está fazendo referência a gênero textual. Se aqui fosse o conto, aí sim, o referente dele seria conto. Caso contrário, não, tá bom? Mais alguma pergunta? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, porque aí eu mudaria totalmente o sentido da frase, tá bom, Tiago? Pessoal, aí eu pergunto a vocês, olha só, por que eu tô falando que ele, olha só, desempenha função sintática na estrutura de oração adjetiva? Quando, só prestem atenção aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe para vocês poderem perceber. Quando eu falo assim, ó, o conto é essencialmente um gênero literário.
O gênero literário contém narrativas orais. Não seria isso que eu quero dizer quando eu falo que contém narrativas orais? É como se eu dissesse, o gênero literário. Eu não estou falando que esse que substitui isso aqui, um gênero literário. Então, seria a mesma coisa que eu dissesse assim, o gênero literário contém narrativas orais. É como se isso aqui tivesse caracterizando isso aqui. Então, é uma oração inteira que caracteriza o termo que foi citado anteriormente. Por isso que tem função de adjetivo. O adjetivo não dá característica? Vocês se lembram disso? O adjetivo não dá característica? Então, isso aqui tudo tem função de característica. Por isso que nós dizemos que é uma oração adjetiva. Mas eu não vou entrar nisso agora. Combinado assim? Então, só para vocês relembrarem aqui. O pronome relativo que tem como referente o termo um gênero literário que, por sua vez, caracteriza conto. Na oração adjetiva, que contém narrativas orais, o pronome relativo funciona como sujeito da oração verbal contém. Substituindo o pronome relativo pelo seu antecedente, gênero literário, é como se nós estivéssemos dando característica a gênero literário, igual eu expliquei a vocês aí anteriormente. Tudo bem até aí? Certo? Pessoal, como eu disse, não vou entrar nisso aqui agora, porque o nosso foco serão as orações substantivas. Eu só estou mostrando a vocês que o que é um pronome relativo, que ele sempre vai fazer referência a um termo anterior, que ele vai ser substituído por outro pronome relativo quando você tiver dúvida se é ou não realmente um pronome relativo. Se você substituir, você vai ter a prova que realmente se trata de um pronome relativo, tá bom? Ok? Vou limpar isso aqui. Todo mundo anotou o que eu pedi, todo mundo grifou o que eu pedi, certo? Nós vamos falar agora da coesão semântica. Quando a gente fala de semântica, nós estamos falando de sentido. Semântica faz referência a sentido, ok? Para quem não lembra, é só colocar aí. Semântica é a mesma coisa que sentido. Então, se voltarmos ao texto do pesquisador Butoa Baligene sobre os contos africanos, poderemos observar que a palavra conto se repete ao longo dos parágrafos. Ela aparece 30 vezes. Essa repetição funciona como um mecanismo de coesão, porque se refere ao assunto central do texto. Essa centralidade na ideia de conto também pode ser notada pela presença de outros termos na mesma família lexical, na mesma família de palavras. Ou seja, conto, contar, contadas, contadores e contam. Tudo isso entra no mesmo ritmo de família, do verbo contar, do substantivo conto. Aí vocês vão me perguntar, tia, mas isso não é um problema? A gente pode repetir? Não é o ideal. Naquele texto, né, do Baligene, por que é que ele repete? Observe que é como se fosse um texto instrucional. Aquele da página 94 e 95, que nós nem chegamos a ler todo. Por quê? É como se ele falasse das características do gênero, se ele falasse, né, de como produzir um conto, de como são os personagens desses contos. Então, é como se fosse um texto subdividido. Então, essa repetição que ocorre nessa situação, ela é menos perceptível, mesmo que seja a ideia central. Ela é menos perceptível. Então, ela já ocorre pela estrutura daquele texto, para nós não nos esquecermos que corresponde à ideia central. Mas seria interessante
eu, num texto corrido, separado apenas por parágrafos, eu peço a vocês para escrever um texto de 3 parágrafos de 20 linhas. Vocês poderiam repetir uma palavra 10 vezes? Nunca. Tá? Não poderiam. Mesmo que fosse a palavra que desse ideia central ao texto de vocês. Nós iríamos ali substituir por sinônimos, por pronomes, por referentes, por qualquer outra coisa que fizesse referência àquela palavra sem que houvesse repetição. Tá claro isso que eu estou dizendo? Ali houve a repetição pela estrutura do texto, pelo tipo de texto que foi colocado e pelo tamanho dele também. Certo? Então, tem pronome que substitui muita coisa, tem sinônimos. Então, a gente não precisa repetir a mesma palavra. Observe aqui. Deixa eu limpar. Olha só. É possível observar que a coesão lexical acontece por substituição por sinônimos. O que é sinônimo, gente? Palavras de sentidos próximos. Então, para não usar mais vezes a palavra conto, ele usa história, ele usa gênero narrativo, ele usa texto narrativo, ele usa gênero literário. Tudo isso é uma forma de substituir o termo conto. Grifem isso para mim, por favor. Pessoal, não vai dar tempo de terminar, eu vou fazer uma chamada rapidinho. Posso interromper o compartilhamento aqui? Por mim, pode. Ok. Liguem as câmeras, por favor. Todo mundo aí. Ligando as câmeras. Alexander. Alex, tá aí? Ana Carolina. Ana Carolina. Ah, sim, desculpa, amor, eu não estava te vendo. Ana Clara também tá aí, tô vendo. Presente. Paula tá aí, tô vendo. Arthur Marim. Presente. Ok. Arthur Rei, dos Anjos Reis. Cadê Arthur? Ok, Arthur, beleza. Breno. Tô te vendo. Davi Bóbio. Aqui. Ok, Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Diego. Presente. Joia. Ellen. Aqui. Ok. Gabriela. Aqui. Ok. Iago. Ian. Tô te vendo. Obrigada, amor. Isabela. Presente. Ok. Isadora Durão. Isadora Prado. Tia tá te vendo, obrigada. Quem eu chamei pode sair, tá, pessoal? Beijinhos. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila, beleza, tô te vendo. Lara, não tá aí. Leandro. Presente. Liam. Presente. E Linda, não tá aí. Luiz Antônio. Beleza, tia, tá te vendo. Maria Luísa. Cadê Malu? Tava ali até agora. Joia. Matheus Pola. Murilo. Presente. Ok, meu amor, obrigada. Nanda. Rafaela. Raul. Tiago. Presente. Gente, obrigada. Beijos e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tia. Tchau.